Amados, misericórdia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos continuar compartilhando a palavra e hoje leremos no livro de Hebreus, no capítulo 4, de 1 até o 5, que diz assim: Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas as palavras que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, o que temos crido, entramos no descanso tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus do sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, eu quero reafirmar aqui com meus queridos amados irmãos que nos veem e nos ouvem, que nós sempre estamos pautados na palavra. Tudo que nós estamos falando aqui, eu compartilho com a palavra. Esta semana eu falei enfaticamente sobre o pecado, como o pecado tem dominado as mentes, como a maioria dos líderes que se diz evangélico e outros tem tratado o pecado com leviandade, ou seja, o pecado para eles é uma coisa comum. Pecam, pedem perdão e pecam de novo. Pecam, pedem perdão e pecam de novo. É chamado um círculo vicioso, onde todos os domingos eles estão na igreja pedindo perdão dos seus pecados. Eu imagino Deus como não se sente ouvindo essas, vamos dizer assim, essas petições absurdas. Poxa, ele pode pensar assim, penso eu assim, né? Poxa, esse cara já veio aqui pedir perdão 500 vezes pelo pecado dele e continua pecando, e eu continuo perdoando. Porque é isso que Deus faz. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, então ele vai perdoar o pecado. Mas eu queria hoje chamar atenção para duas coisas importantes na vida. Primeiro, eu mostrei aqui que não existe nenhum ser humano que não peque e que só entra no céu pessoas que estejam realmente morridas com Cristo e nascidas de novo, pela pregação da palavra que é o chamado a palavra da cruz. Eu tenho falado isso. E mostrei que o homem aqui, ele pode viver, sim, pela graça, sem pecado, porque Cristo está nele. Mas muitos defensores do pecado, vamos colocar nesse contexto, usam certos argumentos para se apoiar nos seus pecados. Por exemplo, um dos argumentos que muitos usam é o que nós lemos essa semana de 1 de João, onde ele diz: pastor, lá diz aquele que não tem pecado, não podemos dizer que não temos pecado. Aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. É verdade. Nós não podemos dizer que não temos pecado nem que não pecamos. Por quê? Primeiro, porque nós somos filhos de Adão. E segundo, porque nós podemos muito bem, de uma maneira ou de outra, vir a pecar. Mas, como o próprio texto diz, se pecarmos, temos um advogado. O que é que o advogado faz? Nos livra da condenação. E a palavra nos mostra que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, fomos purificados. Então, esse é um contexto geral. Mas eu quero voltar para um assunto que muitos usam também para defender seus pecados, é Davi. Muitos dizem assim: pastor, Davi que era um homem segundo o coração de Deus, porque a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E era. Inclusive eu falo isso no meu livro, Será que Posso Me Libertar do Meu Pecado? Eu falo sobre isso, lá em um desses meus livros.
E ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí por que que ele pecou? Aqui no capítulo de 1 Samuel, é 2 Samuel, é 1 Samuel, é 2 Samuel, 2 Samuel no capítulo 11, diz assim, ó, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo a Israel, destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando na casa real, no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que estava se lavando, e era uma mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela e disseram-lhe, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-lo, ela veio e ele se deitou com ela, e já tinha se purificado da sua imundícia, então ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aí eu só estou, com esse texto aqui, só estou querendo mostrar o que aconteceu. Davi não foi trabalhar, naquele dia onde assim não foi para a guerra, não foi trabalhar. E ficou lá sem fazer nada. Tem um provérbio popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E ele estava lá vendo aquela mulher muito formosa, o diabo veio e lançou na sua mente, ele foi lá, traz essa bichinha aqui para mim, dentro desse contexto. Ímpio seria essa condição. Agora, por quê? Você pode dizer, por que que ele pecou, já que o pastor diz que nós temos vitória sobre o pecado e Davi era o homem segundo o coração de Deus? Exatamente aí é que eu quero chegar. Porque naquela época o Espírito Santo de Deus ia e vinha. Ele não permanecia no homem. Deus tirou o espírito dele do homem. Lembra que Saul, quem lê a Bíblia sabe, que Saul tinha que chamar Davi quando vinha pensamentos maus da parte do diabo para ele, e ele se revoltava com tudo e com todos. E só existia uma maneira de ser acalmado. Era quando Davi vinha, tocava sua harpa e o maligno ia embora. E o Espírito Santo de Deus dominava. Esta que é a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele domina sobre todas as coisas como Deus também, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três e um só, uma trindade. Né? Então, quando existe o Espírito Santo de Deus em nossos corações, ele nos convence, como nós estamos vendo lá no livro de João. Quando ele vier, o Espírito Santo de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Naquele dia, Davi estava sem o Espírito Santo de Deus. Ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou, ele cometeu um adultério e um assassinato. E mandou matar o marido da mulher de Urias, que é Urias, de Betseba. E ele foi e mandou botar ele na linha de frente e matou. Ele morreu, né? Então, o que acontece? Davi pecou, pagou um preço muito alto mesmo. Primeiro, as mulheres deles foi usada na frente de todo mundo. Absalão, seu filho, Deus permitiu que isso acontecesse, usou a mulher dele para que todos vissem o poder de Absalão, que o Absalão ia falando, mas isso tinha sido já predito pelo profeta Natã. E o que aconteceu? Davi foi e pagou um preço alto pelo seu pecado. E com isso, Deus não tirou, que é uma coisa interessante, que apesar de tudo isso, Deus não tirou o trono dele. Permaneceu no trono, mas a guerra não se afastou do seu reinado. Davi foi um homem de guerra. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele era fiel a Deus, ele não era idólatra. Esta que é a diferença. Eu falo isso no meu livro, Será que posso me libertar do meu pecado? Ele não era idólatra. Deus, dentro de um contexto geral, a única coisa que afasta o homem de Deus não é só o pecado, não. Porque o pecado afasta o homem de Deus.
Nós vemos isso em Isaías: a mão de Deus não está encolhida, nem seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de modo que não vos ouça. Ou seja, o que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Davi, você pode observar que lá no capítulo, no Salmo 51, ele se arrepende do seu pecado e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ou seja, novo nascimento, regeneração. Quando nós vamos a Deus e confessamos os nossos pecados, como diz a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, aí nós temos vitória. E a partir daquele dia você passa a diferença entre, é isso que eu quero mostrar também, a diferença entre Davi e nós hoje é essa. Naquela época o Espírito não permanecia para sempre no homem, hoje sim permanece. A partir da hora, do momento que Cristo lhe alcança e que lhe leva a crer e convidar Jesus Cristo a morar no seu coração, o Espírito vem e faz morada. Somos selados pelo Espírito. Então aí é que vem a nossa vitória. Não sou eu. Se você perguntar, aventureiro, e você peca, eu digo: eu peco. Mas Cristo em mim não me deixa pecar. Essa que é a diferença. Por quê? Porque o Espírito Santo dele está em mim. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele me convence do meu pecado. Ou seja, eu vou cometer pecado? Vou. Se eu for cometer, o Espírito Santo de Deus não está falando em mim. Ou seja, a nossa vitória está no Espírito Santo de Deus que nos convence. Cristo está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Como eu citei lá no capítulo 2:17 de Gálatas. É porventura Cristo ministro do pecado? Ora, como é que eu digo que eu tenho Cristo? Irmão, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou regenerado. Aí o que acontece? Eu fico pecando. Peraí, você não tem Cristo? Cristo ministra pecado? Eu não sei se eu já contei aqui, mas se contei, eu vou contar de novo. Um pastor de uma determinada denominação chegou para mim e perguntou: o senhor é batizado com o Espírito Santo? E eu disse: sou. Ele disse: você fala língua? Eu disse: não, falo língua não. Até agora Deus não me deu esse dom para falar língua. Ele disse: então você não é batizado com o Espírito Santo? Aí eu perguntei, e o irmão Edson: sou, eu tenho o Espírito Santo. Ele encheu a boca. Aí eu perguntei: e o irmão peca? Sim, claro, eu não passo uma semana, eu não passo um dia sem pecar, eu vou fazer um dia sem pecar. Eu disse: então, meu querido, você é filho do diabo. Como nós lemos lá no capítulo 3 de João: aquele que peca é do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, meus queridos, vamos ficar atentos para a palavra de Deus. Vamos procurar andar segundo a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Nós matamos a natureza pecaminosa, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus, e a nossa vitória não está em nós, no eu, no ego, porque nós não temos mais isso. O eu e o ego foram crucificados, nós morremos com Cristo, é Cristo em nós, é Ele falando em você, não é você falando nele não, não é você querendo controlar o Espírito Santo, como nós temos visto por aí, essas aberrações, querendo controlar o Espírito Santo de Deus, como eu já vi pastores aí, que eu não chamo nem de pastores, filho do diabo, dizendo: agora o Espírito vai curar. Mentira! Então eu tenho mostrado essas mentiras absurdas. Vamos atentar para isso e nos voltar para a palavra. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai crescer, não somente na graça, que é Cristo, mas também no conhecimento de Deus. Se você não sabe, saiba agora. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. Deixe Deus falar o seu coração, abra sua mente, o seu coração, e peça misericórdia a Deus na hora que for ler. Senhor, me dá sabedoria e entendimento, que Ele dá a você. É isso que Ele diz aqui na sua palavra. Portanto, que Deus cada dia mais manifeste a sua bênção na nossa vida. Somos abençoados todos os dias. Que Ele manifeste cada vez mais uma bênção na nossa vida. Que Deus nos abençoe e tenha um bom fim de semana. Em nome de Jesus. Amém.